Olá pessoal, hoje estarei apresentando uma aula que veio pelos comentários do YouTube, em que dizia para estarmos fazendo nosso próprio gorro de Natal. Pois bem, nesta aula aprenderemos duas maneiras simples de se estar trabalhando com esse tipo de arte. Uma delas consiste em colocar seu próprio gorro em uma foto pré-existente, e a outra que é a criação de seu próprio gorro, em uma arte de 8 bits. Para quem curte esse tipo de jogo, esse módulo de jogo, e para quem curte também Minecraft, também vai adorar estar fazendo esse tipo de efeito. Agora fica com vocês e clique em um desses dois gorros que estão aparecendo aí na tela e veja o efeito que você pretende fazer. E lá vamos nós. Pois bem, chegamos ao primeiro passo da aula, que é a colocação de seu gorro em uma foto pré-existente. Criaremos uma nova camada com o tamanho preferencial à sua foto e você poderá colorir o fundo com uma cor sólida, que mais tarde será colorido e mais bem acabada. Em seguida abriremos uma imagem de um gorro, pode ser qualquer uma. Também tem algumas sugestões no pack dessa aula e algumas imagens auxiliares para você poder estar praticando. Como vocês podem ver, ele já está com a borda customizada por mim. Mas você poderá apagar essa edição e colorir você mesmo depois de encaixar na cabeça da pessoa que você quer editar, para não correr risco de dimensão. Depois de dar esse pequeno corrigimento, só nos resta pôr alguns filtros de imagem, alguns filtros de foto. Irei por vários filtros, entre eles estará o de aquecimento 85, o vermelho, o azul, o verde e entre outros filtros. E você pode estar aplicando também quantos você preferir, porque eles não danificam suas fotos, E logo em seguida, ao término, se preferir, vá nas opções dessa camada e aplique um sobrepor nela. E poderá fazer um acabamento, se preferir também, aplicando matizes de saturação e colocando alguns níveis. Nesse espaço você poderá ter que aplicar alguns níveis nela para deixar mais clara, no caso de uma foto escura, e entre outras variáveis, como por exemplo, melhorar a foto para em seguida a colocação do gorro, e entre outras circunstâncias também. Nessa primeira parte da aula, os acabamentos ficam com vocês, então deem o seu melhor e melhore também a sua foto e postem onde você achar melhor, como por exemplo em algumas redes sociais. E para finalizar, você também poderá aplicar uma nova cor no plano de fundo, uma que fique homogênea à sua imagem. E no final sua imagem poderá ficar dessa forma. Já terminada essa primeira parte da aula, agora vamos ao segundo efeito. Como vocês podem perceber, esse não é o Photoshop, mas sim o Adobe Illustrator. E para a construção da nossa touca, de Natal, estaremos utilizando esse programa. E daqui para frente, teremos mais aulas relacionadas a esse tipo de construção. Entre eles estará a construção de um desenho e depois a colorização do mesmo. Mas para essa semana, ainda continuaremos com as aulas de Photoshop. Só irei dar uma pequena demonstração básica do poder que esse e outros programas da Adobe nos trazem. E para não mostrar muitas coisas desse programa, porque por sinal eu irei fazer outras aulas para poder demonstrar essa ferramenta nova. Iremos começar com uma arte de pixel fácil de fazer. E depois iremos cada vez mais nos aprofundando nesse programa, decorando teclas de atalhos e entre outras funções. E para o início do ano que se segue, irei fazer uma prévia
de entender no Illustrator, para já irmos nos acostumando com ele. Pois bem, chega de explicar e vamos logo ao efeito. Primeiramente abriremos um novo documento e logo de cara percebemos que a estrutura dele já é bem diferente do Photoshop. Mas o jeito de configurar tamanho e largura será o mesmo. Inicialmente o tamanho será de 1000 por 1000 pixels, um quadrado perfeito no caso. Lembrando que para o início dessa aula não irei dar muito detalhe de como esse programa funciona. Por isso só façam o que eu mostrar e disser, para não ter nenhum erro e para não ocorrer nada diferente, né? Pois bem, pegaremos a ferramenta de retângulo, tecla de atalho M, e colocaremos ela na ponta desse nosso quadrado e levamos até a outra ponta, e soltaremos em seguida. Iremos em Objeto, Caminho, Dividir em Grade. Bom, aqui não tem muito segredo, só teremos de prestar atenção aos valores de número de linhas e número de colunas, denominados aqui como números. Nesse tutorial colocaremos um valor já pré-definido de 30. E pronto! Como podemos observar, nosso documento ficou cheio de quadrados, colados uns aos outros. Em seguida pegaremos a nossa ferramenta nova, que é esse balde de tinta em tempo real, para começarmos a demarcar os pontos em nossa malha. Para que isso dê tudo certo, precisamos selecionar nossa malha com essa ferramenta. Dando uma visualizada rápida, percebemos que só passando o mouse sobre ela, todas as nossas linhas ficaram com uma tonalidade avermelhada. E clicaremos nela, e os quadrados voltarão a ser azuis novamente. Agora só nos resta desenhar nesse quadrado, nosso gorro de Natal no caso. E você pode ir traçando ponto a ponto, ou simplesmente arrastar a ferramenta sobre a malha e irá se formar quadrados com a cor vermelha. E é só soltar em seguida. Ao término dessa touca, iremos colorir ela com várias cores, mas não se preocupem, não teremos de ir selecionando cada espaço um por um, apenas siga essas dicas que irei dar em seguida. Inicialmente, deixe o traçado, que é essa caixa com quadrado dentro na cor cinza, sem nenhuma cor. Para fazer isso, basta selecionar ela e apertar a tecla de barra e pronto. Feito isso, pegue a ferramenta de mover, tecla de atalho V, e dê um clique fora desse quadrado branco. E você irá perceber que a malha sumiu, mas os quadrados ainda estão lá, só que invisíveis. Agora é só você ir dando alguns cliques aonde você quer colorir. E ao término você também pode pôr algumas sombras para dar um aspecto de volume na imagem. Para você salvar uma imagem no Illustrator, é um pouco diferente. Ao invés de salvar como, você tem que exportá-la. Depois darei mais detalhes sobre porquê disso, Mas inicialmente clique em Arquivo, Exportar, dê o nome e selecione o formato e o local onde você quer salvar. E pronto! Espero que tenham gostado dessa aula de dois efeitos em um vídeo, mais popularmente falando, 2 em 1, E tem sugestões de aulas que vocês querem ver aqui no Illustrator. E tem também sugestões de como podemos melhorar nossos vídeos. Se esse modo de gravar e depois fazer a narração de áudio está melhor para vocês ou não. Para o meu ver, acho que esse é um método válido, porque encurta o tempo de vídeo e vai direto ao ponto. Mas em algumas partes eu pauso o vídeo e explico melhor. Você pode perceber isso quando o mouse fica parado em um único lugar. Bom, voltando ao assunto do Illustrator, se vocês ficaram com dúvidas sobre esse programa, mande dúvidas para mim, essas dúvidas em especial, eu não responderei em seguida, irei apenas salvá-las e depois
Na aula de Entendendo o Illustrator, eu irei explicar melhor para vocês como esse programa funciona e as mais diferentes variáveis, funções que ele existe. Então, não entenda mal se eu não respondê-las, ok? Mas, em relação ao Photoshop, continue dando sugestões de aula, dicas e tudo o que mais vocês pensarem, Espero que tenham gostado dessa aula para começarmos o ano com o pé direito e também para alavancar em mais um programa da Adobe. Relembrando que as próximas aulas de Illustrator serão postadas em nosso segundo canal. Tem uma aula magnífica que estamos preparando logo para o início do ano que vem. Quem curtiu nosso canal no Facebook já viu algumas prévias de imagens e já devem ter ligado uma coisa com a outra. Se ainda não, vem lá e tente mencionar o que esse efeito significa, Então, para vocês não perderem nada, vá direto na descrição desse vídeo, baixe o conteúdo completo dessa aula, se inscreva em nosso segundo canal para aulas de Illustrator e curta nossas páginas no Facebook. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal!